Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre crase. Bom, a crase nada mais é do que a fusão da preposição com essas três pessoas. O artigo a, os pronomes demonstrativos que podem ser aquela ou aquelas, aquele ou aqueles e aquilo. Juntamente também com a fusão da preposição com o pronome relativo, que pode ser a qual ou as quais. Então, quando há essa fusão, nós vamos ter aqui, né, a presença do acento grave. Então, esse acento aqui não é crase, isso aqui é o acento grave que ocorre quando há crase, que é a fusão da preposição com essas três pessoas. Então, nós vamos ver aqui algumas regrinhas, né? Quando há crase. Quando o complemento de um verbo exigir a preposição a e for um substantivo feminino antecedido de artigo feminino a. Então, quando o verbo solicitar a preposição e depois haver o complemento aqui de um substantivo feminino e tiver o artigo a, nós teremos crase. Por exemplo, vamos à loja comprar enfeites de Natal. Então, quem vai a algum lugar. Então, pede a preposição a. E nós não falamos loja comprar enfeite de Natal, nós falamos a loja. Então, há a presença aqui do artigo a. Então, há a presença de crase, porque há essa fusão da preposição com o artigo. Porque loja também é um substantivo feminino que está antecedido aqui pelo artigo a. Nós também vamos usar a crase quando o complemento de um nome exigir a preposição a, for um substantivo feminino antecedido de artigo feminino. Então, no exemplo anterior, o verbo solicitava a presença da preposição. Aqui já não é o verbo, é o nome que exige a presença da preposição. Por exemplo, ele se mostrou favorável. Favorável a quê? Então, pede aqui a preposição a medida apresentada pela namorada. Então, nós temos o a preposição, né? Porque quem é favorável a alguma coisa. E a medida apresentada pela namorada, né? Temos aqui medida, um substantivo feminino, precedido aqui do artigo a. Então, crase a. Até rimou. Quando os pronomes demonstrativos exercem função de complemento do termo que exige a preposição. Então, vai haver crase também. Por exemplo, somos contrários. Contrários aqui. Então, pede a preposição aqueles que defendem ideais nazistas. Então, aqui houve a junção também do a preposição com o aqueles, né? Então, houve crase. Somos contrários àqueles que defendem ideais nazistas. Devo obedecer. Obedecer aqui. Aquilo em que acredito. Então, tem aqui a presença da preposição e aquilo em que acredito, né? Então, houve aqui a presença da crase. Estou referindo-me àquelas boas recordações. Então, aqui, esse pronome demonstrativo, ele vai exercer a função de complementar aqui o termo, né, que exige a presença da preposição. Quem se refere a alguma coisa, né? Então, estou referindo-me a preposição, aquelas boas recordações. Então, há a presença aqui de crase. Bom, nós vamos ver aqui agora sobre as regras de crase em relação a lugares, no sentido geográfico, lugares geográficos. Nós vamos utilizar uma regrinha que ajuda muito a acertar ali mais de 90% das questões. Que é essa regrinha, quem vai a, volta da, então crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Para ficar mais fácil de entender, vamos só os exemplos. Por exemplo, iremos à Suécia. Por que houve crase? Porque, ó, quem vai à Suécia, quem vai à volta da, crase a. Então, aqui, né, combinou. Então, iremos à Suécia, vai a crase aqui no a, porque quem vai a algum lugar e Suécia é um nome feminino que está antecedido aqui por um artigo, né? Então, iremos à Suécia em junho comemorar seu aniversário. Agora, se eu falo, iremos a São Paulo mês que vem. Quem vai a, por exemplo, vou a São Paulo, volto da São Paulo? Não, você fala volto de São Paulo. Então, crase para quê? Por isso que nós não temos aqui a presença da preposição. Além também que São Paulo é uma palavra que está no masculino. Só que, né, toda regra existe uma exceção.
E a exceção para essa regra é que se o nome do lugar estiver apresentando-se uma característica, ele estiver especificado, crase A, por exemplo. Iremos a São Paulo, a terra da garoa. Veja que no exemplo anterior eu não especifiquei, eu não dei característica nenhuma para São Paulo, então não tinha a presença de crase. Só que aqui, né, São Paulo é a terra da garoa, então eu especifiquei, eu dei uma característica para São Paulo. Então, nesse caso, vai haver a presença aqui da crase. Então, veja que eu não posso utilizar aquela regrinha, né? Irei a São Paulo, quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para aqui, né? Então, aqui já não se utiliza a regra porque São Paulo está especificada, né? Está com característica. Bom, agora nós vamos ver os casos facultativos. Antes de pronomes possessivos femininos, você coloca a crase se você quiser. Se você optar por não colocar, tá certo também. Por exemplo, levaremos o leite à sua casa. Então, sua é um pronome possessivo. Então, levaremos o leite, quem leva a algum lugar, né? Então, tem a presença aqui da preposição e tem a presença do artigo. Só que você pode falar sua casa e você pode falar a sua casa. Então, o artigo aqui, ele é facultativo. Então, por isso que a presença da crase ela é facultativa, porque o artigo, ele não é necessário, né? A pessoa coloca se quiser. Então, se você escreve, levaremos o leite à sua casa sem a crase, também está correto, porque aqui eu só usei a preposição, eu não usei o artigo a. Uma outra caso facultativo de crase é antes de nomes próprios femininos. Por exemplo, desejo felicidades a Margarete. Porque, nesse caso, quem deseja algo a alguém. Então, tem a presença aqui da preposição e você pode falar a Margarete ou você pode falar simplesmente Margarete. Então, nesse caso, o artigo também é facultativo. Por isso que a crase ela é facultativa. Então, se você também escrevesse desejo felicidades a Margarete sem a crase, também estaria correto. Por isso que é facultativo, que nesse caso aqui, desejo felicidade, quem deseja algo a alguém. Então, tem a presença aqui da preposição, mas não tem a presença do artigo. Por isso que não houve crase. Casos proibidos de crase. Então, a gente viu quando há necessidade de crase, quando o caso é facultativo, e aqui a gente vai ver quando ela é proibida. Entre palavras repetidas, por exemplo, dia a dia sigo trabalhando. Depois de muitos anos, eles ficaram frente a frente. Conversamos cara a cara e esclarecemos tudo. Então, veja que quando a palavra ela é repetida, não há presença de crase, é proibido. Antes de palavras masculinas também não há crase. Por exemplo, Leandro tem um carro a álcool. Então, esse a álcool não vai à crase. Ela entregou o cheque a Pedro. Então, ó, álcool é uma palavra masculina, Pedro é uma palavra masculina, então não há presença de crase. Antes de verbos, né? Verbos aqui no infinitivo, ó. Começou a sorrir quando dei a notícia. Então, nesse caso, começou o que, né? Então, só há a presença aqui da preposição, não há presença de artigo, por isso que não há crase. Antes de a no singular, quando precede palavra no plural, também não há crase. Por exemplo, eu sempre vou. Quem vai a algum lugar, então tem a presença aqui da preposição a festas escolares. Então, veja que o a aqui é só o a preposição, não há o a artigo. Se fosse eu sempre vou às festas escolares, nesse caso haveria a crase, né? Porque teria a junção da preposição com o artigo. Então, a festas, não tem um artigo aqui, né? Esse a aqui é só preposição, então não há crase. Bom, é proibido também crase antes de pronomes de tratamento, né? Vossa Excelência, você, Sua Excelência. Assisti a Vossa Excelência na Câmara. Pedi a você que cantasse no evento. Então, nesses casos, quando há pronomes de tratamento, não há crase. Só que para essa regra também há uma
exceção, que é senhora e senhorita. Então, antes de senhora e senhorita, você pode sim colocar a crase. Por exemplo, assisti a senhorita no discurso ontem. Então, veja que também é um pronome de tratamento, mas em senhora e senhorita, né, nós utilizamos a crase. É proibido também crase antes de pronome do caso reto e oblíquo. Para quem não se lembra quais são os pronomes do caso reto, é eu, tu e ele ou ela, né, no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. E os pronomes do caso oblíquo é mi, comigo, te, ti, contigo, se, si ou ele. Então, antes desses pronomes aqui, gente, não há crase. Por exemplo, contamos a ela sobre o boato. Dedicaram a mim as palavras iniciais. Então, no primeiro caso aqui, nós temos, né, um pronome do caso reto, não usa crase. E aqui um pronome do caso oblíquo, não usa a crase. Antes de pronomes indefinidos também não se usa a crase, né? Que podem ser variáveis, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto, qualquer. Por que eles são variáveis? Porque eu poderia colocar alguns, né? E também temos os pronomes indefinidos invariáveis. Alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, quem, cada, algo. Por que são invariáveis, né? Porque eles não vão variar. Você não escreve todos. Você escreve tudo. Agora, todos você escreve, né? Todo ou todos. Nada, você não vai escrever nadas. Então, por isso que esses pronomes aqui, eles são invariáveis. Por exemplo, na frase, desejo um feliz ano novo a todos. Nas redes sociais, né, as pessoas geralmente colocam aqui a crase, mas aqui não há presença de crase, porque todos é um pronome indefinido. Eu não estou especificando para quem eu desejo feliz ano novo, eu desejo para todos. Então, todo mundo se encaixa aqui, é indefinido. Então, nesse caso aqui, não há presença da crase, né? Esse aqui é apenas preposição, que deseja algo a alguém, né? Então, há a presença da preposição, mas não há artigo. Antes de artigos indefinidos também não se usa a crase. Por exemplo, uma, uns, umas. Então, assistir a uma luta acirrada. Então, né, uma é um artigo indefinido, então não vai usar aqui a crase. Então, é proibido aqui. Agora, vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como isso cai em prova. Temos um texto aqui, mas não vai haver a necessidade de ler o texto. Assinale a alternativa em que se emprega o sinal indicativo de crase em conformidade com a norma padrão. Então, letra A. Os marinheiros, depois de devorarem os ratos, começaram a comer. Então, antes de verbo aqui, ó, não se usa crase. Então, tá errado a letra A. B. A embarcação havia partido daquele porto rumo a outras terras. Então, aqui é um pronome indefinido, fora que aqui A está no singular e aqui está no plural. Então, também está errado aqui a presença da crase. Quando desembarcaram, os viajantes queriam ir à igreja, né? Então, quando desembarcaram, os viajantes queriam ir a algum lugar. Então, tem a presença da preposição e a igreja mais próxima também tem a presença aqui do artigo. Por isso que tá certo aqui o sinal indicativo de crase. Letra D. A tripulação chegava a 243 marinheiros. Eu esqueci de comentar na aula, só que não existe crase antes de numerais, cardinais ou ordinais. Existem umas exceções, mas então aqui nesse caso não há presença de crase. Então, nossa alternativa correta é a letra C. Né? Então, acertamos. Espero que tenha entendido a aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.